Seja bem-vindo ao podcast Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Quem gosta de viajar, quem gosta de conhecer novos lugares? Eu gosto muito. Sou muito grato a Deus que eu já tive a oportunidade de conhecer 76 países diferentes. Mas como eu sei que o mundo tem mais de 200, eu espero que Deus me conceda ainda a alegria de continuar conhecendo novos lugares, novas culturas, porque isso é sempre muito enriquecedor. O setor do turismo é um dos setores da economia que mais cresce no mundo. As pessoas buscam viajar em nome de uma busca pelo descanso, pela restauração das suas energias, para espairecer a mente de tantas pressões que nós sofremos no cotidiano. E de acordo com a Organização Mundial do Turismo, olha só, esse setor movimenta 1,5 trilhões de dólares. Isso é dado de 2023, Organização Mundial do Turismo. 1,5 trilhão de dólares movimentados só em viagens internacionais, com cerca de 1,3 bilhões de viagens feitas por pessoas. Ou seja, só no ano de 2023, 1,3 bilhões de viagens que internacionalmente movimentaram 1,5 trilhões de dólares. Mas a contribuição total do turismo para o PIB global, queridos, já inclui empregos, turismo doméstico, cadeia produtiva, etc., vai muito além. Estima-se em cerca de mais de 7 trilhões de dólares em 2023, e isso representa cerca de 7,6% Produto Interno Bruto Mundial, ou seja, aquilo que o mundo produz, 7,6% vem do setor do turismo, porque as pessoas estão buscando oportunidades em novos lugares ou revisitando lugares já conhecidos, descansarem, espairecerem, renovarem as suas energias, se prontificarem para a continuidade do cotidiano no regresso. E esse setor é muito interessante, porque ele vai também às raias do absurdo em termos de luxo. Existem hotéis atendendo a esse setor que são de preços inconcebíveis. O mais caro que existe atualmente é o Lovers Deep Luxury Submarine, hotel que fica no Caribe. Coloca a foto aí pra gente, por favor. Olha só, querido. Sabe quanto é uma diária para você se hospedar por pessoa neste hotel submarino? $150 mil. Ou seja, quase R$900 mil por noite, por pessoa. Se você é um casal, então vai custar o dobro, né? Vai custar 1,8 milhões de reais para você se hospedar aqui neste submarino. É o hotel mais caro que existe. Depois desse, tem também uma suíte que é caríssima, que é a Empathy Suite, que fica no Palms Casino Resort em Las Vegas. E a diária desta suíte por casal é $200 mil, ou seja, quase 1,2 milhões de reais por noite. Tem muita gente que vai trabalhar a vida inteira e não vai conseguir amealhar uma diária sequer neste hotel. Mas as pessoas gastam porque querem usufruir desses luxos em nome, mais uma vez, de descanso, de repouso, de conhecer novos lugares, de ter a oportunidade de aliviar a mente de tantas preocupações. O mundo gasta dinheiro buscando descanso. Mas imagina você, cansados, desesperados por uma oportunidade de descanso num local para repousar, e aí nós somos apresentados a um agente de viagens. Um agente de viagens que há cerca de 3 mil anos
conheci alguém que sabia do local perfeito para o descanso. O melhor lugar onde nós poderíamos verdadeiramente encontrar descanso para esse agente e para suas ovelhas. Sejam muito bem-vindos, queridos, a Verdes Pastos, agência de turismo especializada em local de descanso, e seu agente se chama Davi. E é sobre isso que eu quero pregar nesta noite. Verdes Pastos, a local preparado por Deus, onde podemos descansar. Estamos dando continuidade à nossa série de mensagens refletindo sobre o Salmo 23. Então vamos reler mais uma vez esse belíssimo salmo, que é o mais conhecido que existe. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei a casa do Senhor, voltarei a ela enquanto eu viver. É muito interessante, queridos, que Davi, o rei mais célebre da história de Israel, nos apresenta de uma forma muito explícita um local de descanso. Verdes pastagens, local de descanso. No versículo 2 deste salmo ele diz: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. É muito bonito quando você para e pensa que no primeiro versículo deste salmo, que nós já falamos sobre ele ao longo já de 3 cultos, Davi declara: o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. A partir de agora, ele vai mudar a sua narrativa. A partir daqui, ele que se falava como um pastor e ovelhas, ele vai passar a ser o guia em uma viagem, ou seja, ele vai nos guiar e nós seremos viajantes, porque a partir de agora, ele já não está mais estagnado no local. Ele declarou: o Senhor é o meu pastor. Então agora, ele vai me levar a verdes pastagens e a águas tranquilas. Agora o salmo começa a se movimentar e a partir daqui, as ovelhas vão viajar com o seu pastor. E é tão lindo, queridos, que a primeira parada desta viagem se chama Verdes Pastagens. Mas por que precisava parar ali? Por que precisa de um local de descanso? Ele não fala verdes pastagens para que as ovelhas se alimentem. Porque a primeira coisa que a gente para e pensa quando fala em pastagem é alguém pastando, alguém usufruindo do alimento que está ali naquele pasto. Mas ele diz que não é para as ovelhas pastarem, mas para elas descansarem. Qual é o motivo? As ovelhas, elas precisam comer sim, mas elas precisam, acima de tudo, descansar. Por quê? Curiosamente, nós já falamos tanto sobre ovelhas nos últimos cultos, mas vamos continuar trazendo algumas curiosidades. Ovelhas precisam descansar antes de beber água. Se você cria ovelhas, você sabe exatamente do que eu estou falando. Para quem conhece a Palestina, por quem já esteve lá em Israel comigo e com a pastora Elaine nas caravanas da nossa igreja, a gente sabe que o pastor, ele sai com as ovelhas para o campo por volta de 4 horas da manhã. 4 horas da manhã, ele sai com as ovelhas para o campo para que elas possam começar a se alimentar. E é muito interessante, que ao contrário, por exemplo, de vacas, bois, ovelhas, elas não comem paradas.
Elas se movimentam o tempo inteiro. Elas mordiscam aqui um pedaço de grama, aí elas saem e vão comer mais um pedaço aqui, outro pedaço ali. Elas estão em movimento o tempo inteiro, elas não param enquanto se alimentam. Elas não são como nós, que nos sentamos à mesa e usufruímos do alimento e depois continuamos aquilo que precisamos fazer. Elas se movimentam o tempo inteiro. Desde 4 horas da manhã, por volta das 10 horas da manhã, o sol começa a ficar quente. Você sabe que toda ovelha usa, por excelência, um casaco de pura lã. E elas ficam cansadas e elas ficam sedentas. Mas o bom pastor sabe que a ovelha não pode beber água nessas condições, senão ela vai passar mal. A ovelha não pode beber água assim que ela termina a alimentação. É muito interessante, né? Os nutricionistas também sugerem isso. Não beba água logo depois da refeição. Aguarde um período para que você possa ingerir líquidos. Mas com as ovelhas é uma realidade. É uma realidade. Elas se alimentam e precisam descansar, fazer a digestão para que elas possam, então, beber água, porque com o estômago cheio da relva que ainda não foi digerida, elas passam mal. Mas pastor, você já deu aula de economia, agora você está falando de zootecnia, mas nós estamos numa igreja. Querido, nós estamos falando do Salmo 23. E nós precisamos entender que esse salmo não é só poesia, esse salmo é uma realidade que precisa ser aplicada à minha vida e à sua vida, porque tudo que a Bíblia traz é aplicável no nosso cotidiano. As pessoas acham que a Bíblia está ultrapassada. A Bíblia é atualíssima, mais atual ainda do que aquilo que será publicado no jornal de amanhã. Assim declarou o famoso e grande evangelista Billy Graham. Assim sendo, queridos, nós somos as ovelhas. Nosso pastor é Deus. Nós já declaramos e reafirmamos aqui isso inúmeras vezes. E aí, aquele pastor vai pegar as suas ovelhas e vai levá-las para um local de descanso, um local fresco, sossegado. E aí, naqueles momentos, ela começa a fazer sua digestão. Presta atenção. Ovelhas primeiro precisam descansar para depois beber água. Como assim? O problema conosco é que nós queremos beber água, porque nós queremos alguma coisa, nós queremos beber logo. Eu quero aquela casa, então me dá. Eu quero aquele carro, me dá. Eu quero aquele emprego, Deus, eu estou orando, eu estou pedindo, me dá. Nós somos tão ávidos por beber água, e a Bíblia me ensina que não adianta, Álvaro, você não vai beber água enquanto você não descansar. Mas como descansar num mundo onde a sociedade imperativamente é ansiosa? Onde nós estamos sempre ansiosos por conseguir alguma coisa, por conquistar alguma coisa, por comprar alguma coisa, por depositar alguma coisa, por alcançar alguma coisa. E aí nós vivemos em função daquilo que nós queremos conquistar, da água que nós queremos beber. Mas o pastor fala, vocês são minhas ovelhas, e nós já lemos aqui que a Bíblia declara que nós somos ovelhas do pastoreio de Deus, que Deus nos considera ovelhas. Ele está dizendo para mim e para você, primeiro aprenda a descansar. Enquanto você não descansar, ovelha, você não vai beber água. Enquanto você não repousar, você não vai ter acesso à bênção. Nós queremos muito ser abençoados. E hoje as igrejas, infelizmente, se tornaram comerciantes de bênçãos. Nós criticamos muito as indulgências. É verdade, elas precisam realmente ser criticadas. Elas catapultaram a reforma protestante. Afinal de contas, não se pode vender lugar no céu. E naquela época de Lutero, as indulgências eram lugares no céu vendidos por bulas papais para que a catedral belíssima de São Pedro pudesse ser construída. Mas nós criticamos isso e continuamos fazendo a mesma coisa. Nós anunciamos um Deus que pode abençoar. Nós anunciamos um Deus que vai lhe dar bens materiais, que vai lhe dar o corpo que você está procurando, o casamento que você gostaria de ter, o emprego dos seus sonhos, quando na verdade, queridos, isso não tem significado algum.
O amor de Deus é tão grande que a Bíblia declara em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para morrer no meu lugar, no seu lugar, na cruz do Calvário, no Gólgota, para que nós pudéssemos ser perdoados, um preço que ninguém tem condição de pagar, a não ser o sangue de Jesus Cristo. E aí ele declara, quem nele crê será salvo, quem não crê já está condenado. Jesus Cristo é o único caminho que nos conduz a Deus. Então, nós não somos comerciantes de bênçãos. A maior bênção que eu tenho a anunciar, a começar em mim para vocês, é que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar, e ao terceiro dia ressuscitou e está vivo para todo sempre. E eu alcancei aquilo que eu não mereço, a salvação, por intermédio de Jesus Cristo. Mas nós queremos água, pastor, nós queremos água. Então, primeiro, descanse em Deus. Primeiro, descanse em Deus. Primeira coisa que nós precisamos aprender nesse mundo, que eu mencionei aqui no último domingo, quanto o mundo gasta com remédios para poder dormir. Eu mencionei aqui quanto do percentual da população sofre de insônia. Pessoas que têm dificuldade em dormir, que se entorpecem com medicamentos tão somente para poderem dormir. É um mundo agoniado, é um mundo que vive um movimento incansável, é tanta informação, a gente não descansa. Tem pessoas assim, eu vou usar o meu celular para descansar. Como? Você vai ficar 2 horas só vendo informações, seu cérebro está a ponto de explodir, e a gente não consegue se desvencilhar disso. E depois a gente quer descansar com a mente toda embaralhada, confusa, com pensamentos que se misturam, com tanta notícia ruim que a gente recebe na política, na economia, a todo momento. Nós precisamos descansar em Deus. Descansar em Deus é crer, primeiramente, que só Ele pode nos conceder vitória. Isso é fácil, pastor. Ah, é? Então, por que você continua sofrendo tanto? Se é tão fácil crer, por que você continua tão agoniado, tão desesperado, tão ansioso, tão preocupado? Se é tão fácil crer que Deus é poderoso para nos dar vitória. Se nós crermos que Ele é poderoso para nos dar vitória, aí nós vamos conseguir descansar e, descansando, vamos beber água. Mas, queridos, a gente não descansa no Lover's Deep Submarine, mesmo pagando $150 mil por diária. A gente não descansa naquela belíssima suíte, para mim ela é meio brega, mas tem gente que gosta de pagar por ela, de $200 mil. A gente descansa verdadeiramente no lugar que Deus preparou para o nosso descanso. Eu costumo brincar com a pastora Elaine, que quando eu volto das férias, eu quero férias para descansar das férias. Não é assim? É aquela história, você chega em determinado lugar, você vai querer andar 20 quilômetros, 25 quilômetros, para conhecer tudo, quer acordar cedo, dormir tarde, você quer ver tudo, aproveitar tudo, e aí você volta exausto. Saiu para descansar e voltou precisando de férias para descansar do descanso. É assim, turismo é assim mesmo. E se você não fizer assim, querido, você está rasgando dólar ou euro. Dormir em dólar e euro é muito caro. Nós precisamos aprender a descansar no lugar que Jesus Cristo preparou para nós. Isaías 40:11 diz assim: como pastor, Ele cuida de seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamenta suas crias. Ele nos junta e nos carrega no colo, e nos conduz com cuidado. Ninguém vai ter um cuidado maior com a sua vida ou com a minha vida do que Jesus Cristo. Eu sou casado há 40 anos e essa mulher é a pessoa mais importante da minha vida. Ela cuida de mim e eu dela de uma forma exemplar, mas o cuidado que Deus tem por nós é muito maior. E por que nós nos sentimos às vezes abandonados? Recentemente eu ouvi uma pessoa falando assim: eu estou frustrada com Deus. Como? Como alguém se frustra com Deus? Deus é que está frustrado com a humanidade.
E não nós temos o direito de nos frustrarmos com Ele, porque o que nós queremos é exatamente, nós queremos a água, nós queremos a bênção, mas nós não queremos o Senhor da bênção. Nós não queremos aquele que nos abençoa. Mas a notícia que a Verdes Pastos, agência de turismo, onde Davi ou a gente viagem tem, é que há local preparado por Deus, onde nós podemos descansar. Não é fácil você encontrar pastagens verdejantes na Palestina. Quem já esteve lá sabe, é muito difícil. A maior parte do terreno, aquele que não é irrigado, é árido, pleno de pedras, é meio desértico. Se for para o Negueb, então, aí é que a coisa vai ficar estranha mesmo. E vocês lembram que nós falamos que as ovelhas, elas são míopes? Que as ovelhas enxergam de 8 a 10 metros adiante. Deus está dizendo para mim, Álvaro, você é míope, meu filho. Você pensa que tem a visão, as pessoas gostam de dizer isso, né? Eu tenho a visão do futuro, eu tenho a visão do amanhã, eu tenho uma visão empresarial, eu tenho uma visão, nós somos cheios de visões. E aí aos olhos de Deus, ele diz assim, você é ovelha, meu filho, e eu fiz a ovelha míope. A ovelha não enxerga além de 10 metros, então o que você enxerga é mínimo. E nós achamos que enxergamos absolutamente tudo. Então, olha só, num local onde é raro você encontrar verdes pastos, sendo eu míope, como é que eu vou chegar lá? Vocês conheceram um desenho, talvez a maioria aqui não, por causa da faixa etária, de um velhinho chamado Mr. Magoo? Quem riu entregou a idade, é maravilha. E quem segurou o riso está com medo de entregar a idade. Mr. Magoo, aquele velhinho míope que vivia assim, ó. Ele não enxerga. Nós somos assim, queridos. Espiritualmente falando, nós somos assim. Nós não enxergamos absolutamente nada. Como é que nós vamos encontrar por nós próprios um local onde a nossa alma verdadeiramente possa descansar? Eu não estou falando de descanso físico, não. Eu estou falando de descanso emocional, de descanso para a alma, de descanso profundo. Porque muitas vezes você pode até ter uma noite boa de sono, mas a sua mente vai acordar ainda cansada, os seus problemas vão continuar ali falando que estão presentes ao seu lado, e você vai ter um dia exaustivo. Eu estou falando de descanso nos braços de Deus, que não importam as circunstâncias, é como o salmista escreveu, Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Tem pessoas que estão desesperadas só porque o Trump está ameaçando tomar medidas relativas ao Brasil. Ai, meu Deus, o que vai ser? Ai, meu Deus do céu. E agora vai desligar o GPS. E agora não vai ter mais o Waze. Os aviões não vão mais voar. Meu Deus, vai ser o caos. Como fazer agronomia? Como fazer isso? Como fazer... Descansa, querido. Pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita. A economia desse país pode até afundar, como já está afundando. Eu não vou ser atingido, porque o meu descanso está no meu pastor, que se chama Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ou nós vamos descansar nele, ou nós vamos adoecer. A ansiedade traz doenças. Pastor Elaine passou 3 quintas-feiras agora falando sobre como dominar a ansiedade, na expertise dela como psicóloga. E ela declarou, ansiedade gera doenças. Eu tenho médicas aqui que podem afirmar isso. Geram doenças. O mundo está doente porque sofre com essas, não consegue descansar. E os problemas são muitos e a gente vai ficando ansioso. E agora? O que vai ser de mim? O que vai ser de mim? Você está na Europa o tempo inteiro. Prepare o seu kit de emergência para 3 dias. Prepare, tenha velas, tenha alimento, tenha dinheiro, tenha não sei o que para você sobreviver 3 dias. A bem da verdade, 28 de abril, eu e pastor Elaine, com um grupo de pessoas aqui da igreja, estávamos lá na cidade do Porto, para o aniversário da nossa igreja lá. Houve o pum, apagão, o famoso apagão. É óbvio que essa data eu não vou esquecer. Como a maioria das pessoas não esquece o 11 de setembro, todo mundo sabe onde estava no 11 de setembro de 2001, 28 de setembro de 2025, nós estávamos nessa... E foi um desespero.
Estava lá Roberta, Walter, Raquel, estava tanta gente, um desespero. Queridos, faltou luz às 11 e pouco, a energia acabou. Meio-dia, ou seja, 50 minutos depois, as pessoas estavam invadindo estabelecimentos, padaria, comida, tudo que você tem aí, a ponto dos comerciantes fecharem as portas, e aí as pessoas quase vandalizando, 50 minutos depois que faltou energia. O mundo está desesperado, o mundo não tem paz, o mundo está agoniado, vai ter guerra, vai ter bombardeio nuclear, a Rússia, e nas ruas as pessoas começaram a gritar isso, vocês lembram disso? É a Rússia vai atacar Portugal, e acabou tudo, as pessoas desesperadas. E eu falei, meu Deus, o que é isso? À noite, a luz voltou, a energia foi restabelecida. Mas o desespero é tão grande porque as pessoas não têm descanso. As pessoas não sabem aonde buscar repouso. Eu sei. Você sabe, porque a Bíblia nos traz o endereço. Quando tudo estiver caótico, quando o mundo estiver desmoronando ao seu lado, quando os problemas parecerem que vão sucumbir você, quando a dor parecer insuportável e não houver mais esperança, há um local de descanso preparado por Deus para aqueles que desejarem estar neste local. Ele é a garantia do nosso descanso. Ele é aquele que vai achar para a gente os pastos verdejantes. Quem a Bíblia diz que vai nos conduzir a pastos verdejantes? O Senhor, o pastor. Salmo 23 declara, ovelhas, o Senhor, que é o meu pastor e que nada vai me faltar, vai me conduzir a pastos verdejantes. Nós queremos achar esses pastos por meios próprios. Nós achamos que somos capazes de encontrar esses pastos de descanso, através da nossa inteligência, da nossa competência. Tudo isso eu acho muito bom. Da nossa nova tecnologia, o chat GPT vai me mostrar onde é que está o pasto verdejante, a inteligência artificial agora vai fazer todo mundo descansar. Aí, enquanto você pensa isso, os expertos, os analistas estão dizendo, olha, a maioria dos empregos vai desaparecer, porque a inteligência artificial vai fazer todo o papel deles. Aí as pessoas se desesperam mais ainda. Queridos, só o pastor, só Deus conhece as trilhas e os caminhos para pastos verdadeiramente verdejantes. Você pode ter notícias. Eu tive notícia das Maldivas. Aliás, eu nunca tive nas Maldivas. Também não é um lugar que eu tenho muito interesse. Não tive na Índia também. Também não tenho vontade de ir para a Índia, não. Também não tenho, não. Mas o fato de eu ter notícias não significa que eu tive lá. O fato de você ter notícias dos pastos verdejantes não significa que necessariamente você vai chegar lá. Porque somente o pastor conhece o caminho. Sem seguir esse pastor que é Deus, as ovelhas vão andar por caminhos perigosos e errôneos. Hebreus 4,16 diz assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Ou seja, a Bíblia diz assim, olha, você está precisando de ajuda no momento da necessidade, você está precisando de misericórdia, aproxime-se do trono da graça, mas aproxime-se com confiança, com certeza, com fé, de que Deus vai cuidar de você, com confiança, com certeza de que Ele vai abraçar você, que Ele não vai abandonar você, porque Ele mesmo declarou, não lançarei fora nenhum daqueles que vierem a mim. Mas aí, queridos, nós queremos buscar soluções com pessoas que possam ter influência. Essas pessoas podem até ser instrumentos de Deus, mas a gente vai buscar primeiro nos aproximar do trono da graça e fazer isso com fé, com certeza, com confiança. Porque pastagens verdejantes, assim como não são o relevo natural da Palestina, também não são parte do relevo natural do mundo espiritual. Nós precisamos ser levados a pastos verdejantes. É linda essa declaração. Em
verdes pastagens me faz repousar. Você já disse, quem nos leva a essas verdes pastagens? Pastor. É Deus que sabe quais são as verdes pastagens que eu preciso. Qual é o meu papel então? É seguir o pastor, presta atenção, as ovelhas não vão na frente. Esse é outro problema das igrejas atualmente. As pessoas querem ir na frente de Deus. Deus, eu quero isso e eu estou ordenando. Em nome de Jesus, eu ordeno que essa bênção seja minha, eu ordeno. Quando nossa igreja começou no Sheraton, muitos de vocês estavam lá, fazem parte dessa história. E uma vez eu cheguei na garagem onde nós estacionávamos para ir para os salões do Sheraton, tinha uma pessoa orando num carro importado, dizendo assim, eu ordeno que esse carro vai ser meu, pela fé que eu tenho em Jesus. E eu cheguei, olhei e falei assim, que isso? Aí aquela pessoa orando, eu estou colocando a minha fé em prática, assim, eu ordeno, esse carro vai ser meu, eu quero. E eu bati nas costas da pessoa, eu falei, você é louco? Sou louco em Jesus Cristo. Não, meu filho, você é irracional. Quem é você para ordenar alguma coisa? Quem somos nós? E hoje, nós somos ovelhas que vão na frente do pastor. Pastor, me segue aqui, Deus, me segue aqui, que eu vou te mostrar o que é que eu quero. Me segue aqui que eu vou mostrar para você o que eu desejo. E ó, anota aí. Tá? Anota aí, porque eu quero, para você não esquecer. Pode ser no seu tablet espiritual, mas anota, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu ordeno que teus anjos venham, que teus anjos façam, Nós somos loucos. Ovelhas são míopes, não enxergam. Ovelhas seguem o pastor e sabe como é que elas seguem? Pela voz do pastor. O pastor diz assim, ó, venham. E as ovelhas seguem seguras o seu pastor. Elas não têm nenhuma preocupação em saber se é perigoso, se não é, se é distante, se é perto. Elas têm a segurança de se sentirem cuidadas pelo pastor que elas seguem. O pastor que é Deus, essa é a nossa segurança. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, queridos, mas a minha segurança é que eu vou seguir o meu pastor por toda a minha vida. Pastor, como é que vai ser amanhã o seu futuro? Eu não sei, mas eu sei que o meu futuro, o meu pastor já preparou para mim. A Bíblia pergunta assim, qual de vocês, com a preocupação que vocês têm, pode acrescentar um côvado à estatura de vocês? Ou seja, pode aumentar um pouquinho. Nossas preocupações não servem absolutamente para nada. Ele nos leva. A gente tem que aprender a não olhar para o tamanho das ondas. A gente tem que aprender a olhar, como a Bíblia nos ensina, para aquele que serena o mar. Mas a gente fica tão assustado com o tamanho das ondas. Meu Deus, que tsunami! Vai acabar com tudo, não vai sobrar nada. E ao invés de olhar para aquele que serena o mar, a gente fica fixado, amedrontado no tamanho das ondas. A gente vai olhar para os recursos que a gente tem. A gente vai olhar para as provisões que a gente tem, ao invés de olhar para aquele que alimentou 5.000 homens, com 5 pães e 2 peixinhos, com aquele que é o único capaz de multiplicar. A gente não olha, nós estamos com o nosso foco totalmente fora do lugar. E é por isso que nós estamos angustiados, estamos sofrendo de taquicardia, síndrome do pânico e tantos outros males. Nós precisamos mudar o nosso foco. Nós precisamos aprender a descansar em Deus. Antes que você diga que o seu pastor está convidando você para ser preguiçoso, amanhã não vou trabalhar porque o meu pastor mandou eu descansar. Não, queridos. Você sabe que não é isso. Eu estou convidando você a aprender a descansar em Deus. A olhar para o pastor, que sabe qual é o caminho, que sabe aonde está o pasto que é verdejante, que sabe verdadeiramente o pasto que Ele preparou para nós. Esse pasto verdejante foi preparado por Ele, foi escolhido por Ele. E Jesus já preparou um pasto verdejante para nós. Ele arrancou a vegetação rasteira da condenação. Ele retirou a imensa pedra do pecado que obstruía a nossa vida. Plantou nelas sementes de graça.
cavou tanques de misericórdia. E Ele nos convida a descansar lá, porque as pastagens que Ele preparou são um presente para mim. É um presente para você. Imagine, queridos, as ovelhas chegando, o seu pastor fala: podem descansar à vontade, porque eu escolhi este lugar para vocês. E as ovelhas vão dormir. As ovelhas vão descansar seguras. É a bênção que Ele preparou para mim e para você. É uma dádiva. A palavra de Deus nos diz assim em Provérbios 3:24: quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Seu sono é tranquilo? A Bíblia diz: quando você se deitar, você não vai ter medo. Medo de quê? Não é medo só de ladrão, não. Que as pessoas hoje colocam portas com tantas fechaduras, aí bota outra porta com mais fechadura ainda. Aí antes de dormir vão lá para ter certeza se já fecharam, aí tranca a porta do quarto, a porta do corredor, a porta do banheiro, da suíte, que alguém pode entrar pelo basculante. Aí se trancam todas. Não é isso não, queridos. É não ter medo do que vai acontecer. É não ter medo do que vai ser o amanhã. A Bíblia diz assim: olha, não se preocupe com o amanhã, basta cada dia o seu mal. Mas a gente já vai dormir pensando no dia seguinte. Aquela reunião vai ser terrível. Eu não vou conseguir resolver esse problema. Amanhã é o dia da audiência, é na justiça. E a gente vai sendo bombardeado com medos que nos assolam. A Bíblia diz assim: olha, não vou ter medo, eu vou dormir. Basta cada dia o seu mal. Sabe por quê? Amanhã as misericórdias do Senhor se renovam. Será um novo dia. E a bênção do Senhor vai estar conosco. Ele nos convida a pastos verdejantes para descansarmos nele. Salmo 37:7 diz assim: descanse no Senhor. Descanse no Lover's Deep Submarine. Não. Descanse no Tahiti. Não. Descanse no Senhor. Aguarde por Ele com paciência. Êxodo 33:14 diz assim: eu mesmo, respondeu o Senhor, o acompanharei e lhe darei descanso. Descanso. Se quiser saber mais sobre nós, visite nosso site fronteira.church ou baixe nosso app Fronteira. Que Deus te abençoe.